Oi, tudo bem? Então, hoje eu quero trazer pra vocês um assunto que eu não vejo muita gente falando sobre, e na verdade eu fico me perguntando um pouco do porquê que as pessoas não estão falando sobre isso, já que as informações estão por aí, é só você conseguir pegá-las, não é? É o seguinte, todo mundo sabe quem que é Manuel Gomes, também conhecido como Caneta Azul, Canetinha Azul, enfim, ele vai por vários nomes. Todo mundo sabe quem que ele é e todo mundo conhece ele pelas músicas dele, pelo carisma inigualável que ele tem. A gente sabe também que ele tem um ótimo relacionamento com o Pedro Orochi e outras pessoas desse nicho, não é? Recentemente ele apareceu na televisão, no Balanço Geral, né? Ele fez uma harmonização facial, fez uma mudança no seu sorriso, nos seus dentes. Eu vi algumas pessoas comentando sobre o quanto o novo Manuel Gomes não se parece exatamente. Tipo, é o Manuel Gomes, é o Caneta Azul, é o Canetinha, mas será que é? Ficou meio que naquele Vale da Estranheza. Vocês conhecem o Vale da Estranheza? Explicando de maneira simples, o Vale da Estranheza é basicamente um termo que as pessoas usam para definir uma certa aversão, uma certa aflição, muitas vezes um medo que os seres humanos sentem ao ver ou entrar em contato com algo que se assemelha fisicamente muito com a gente ou com algo que a gente já está familiarizado, mas que ali no fundo da nossa cabeça fica: peraí, não é exatamente isso. Inspirada por esse sentimento de tem algo aí, eu resolvi fazer algumas pesquisas pela internet e eu encontrei coisas incríveis. Eu encontrei coisas realmente muito incríveis. E assim, eu espero que eu não tenha nenhum problema com nenhum tipo de coisa, organização, qualquer coisa. Mas é que assim, eu meio que desenvolvi uma teoria de que o Caneta Azul foi morto e substituído. E não é simplesmente uma teoria de conspiração igual tinha com a Avril Lavigne lá no começo da internet. Eu realmente encontrei coisas incríveis que fazem muito sentido na hora de analisar e pensar o porquê que alguém desapareceria com um canetinha. Tipo, poxa, é o canetinha, por que alguém faria isso com ele? Se a gente pegar essas duas imagens do canetinha original e do canetinha harmonizado depois da harmonização, a gente vai reparar que existem algumas diferenças que são bem sutis, mas que fazem com que, ao olhar para o caneta harmonizado, a gente tenha essa sensação de Vale da Estranheza. O nariz do canetinha original é mais redondo, ele tem assim a ponta mais arredondada. A ponte do canetinho original, a ponte é essa parte aqui, né? Ela também é mais reta, enquanto a do sósia faz uma curva um pouco mais pro lado. A boca original do canetinha, ela é macia, carnuda e suculenta. Já a do sósia, ela é mais fina. E o padrão dos pelos do bigode também dá pra perceber que tem uma diferença ali. A massa do rosto é diferente, o maxilar tem um formato um pouco diferente. A curvatura da sobrancelha também é um pouco diferente. Ah, mas é óbvio que vai estar diferente. Ele fez uma harmonização facial, mas são aspectos que não existe necessidade de mudar, sabe? Por que que alguém escolheria sair de uma boca carnuda e claramente macia para uma boca mais fina? São certas coisas que não existem motivo para terem sido alterados se não fosse pelo motivo de é outra pessoa. Aí você tá só falando um monte de coisa relacionada à aparência do cara, mas e aí? Por qual motivo quem desapareceria com um canetinha e colocaria um sósia no lugar? Sabe quando você entra na internet e você procura certos documentos públicos de prefeitura sobre concursos e essas coisas? Então, em 2019, a prefeitura de Bacamau, no Maranhão, que pra quem não sabe é a cidade do Caneta, esse documento oficializado e assinado fazia oficial a participação de certas pessoas com certas organizações, e são organizações relacionadas à política, coisas do meio ambiente, a trabalhos sociais, socioeconômicos no geral. Basicamente, um documento liberando informação e dando assim um aval para que certas organizações políticas entrem em vigor. No meio de todos esses documentos, que eu tive que gastar um tempo lendo, a gente encontra uma página que fala sobre a ativação de um membro chamado Manuel J. Gomes, fazendo participação na UPM. Mas o que é a UPM? A União Progressista Maranhense é basicamente uma org política que trabalha numa questão comunitária para dar voz ao povo de Bacamau e de sua
região. As 3 questões que a UPM mais age é na questão social, de equidade entre os membros da comunidade, da região, políticas ambientais, racismo, homofobia. Então, no geral, é uma coisa muito focada em melhorar a qualidade de vida de minorias e da população num geral. E também lutam muito contra certas questões que beneficiam apenas a elite de Maranhão. A UPM nasceu recentemente, nasceu mais ou menos, em 2010, a UPM nasceu e foi uma resposta de várias pessoas de lá que estavam descontentes com as políticas sociais. O governo, no geral, do Maranhão, a galera não estava nem um pouco feliz com esse povo, com essa galera da alta patente, e resolveram criar a UPM para bater de frente e usar, assim, de todo o peito que o povo tem para levantar a voz e falar: não, cara, isso aí não tá certo, isso aí tá errado, vamos parar, que vocês estão só pisando em cima da gente, isso não é legal. Líderes comunitários de nicho, vários intelectuais, ativistas e, no geral, uma galera de peso muito forte na comunidade se juntou para fazer a União Progressista Maranhense acontecer. Existem vários protestos que eles fizeram, inclusive em uma dessas fotos a gente consegue encontrar um rostinho nela que eu vou querer saber de quem que é. É um rostinho muito familiar e bem azulado. De quem que é esse rosto nesse protesto da UPM? De quem que é esse rosto, sabe? Eu sinceramente não sei dizer e eu não consegui encontrar informações o suficiente a respeito de o quão influente é Manuel Gomes dentro da UPM, se ele tem algum cargo de alta hierarquia, se existe alguma coisa assim que ele organize de fato, que esteja ali 100% nas mãos dele. Mas independente de qualquer coisa, só de ter uma pessoa famosa como o Manuel Gomes dentro de uma organização política que é contra o governo do Maranhão e que ativamente protesta e vai e fala e peita o governo maranhense para exigir melhoras que às vezes eles não querem fazer porque não é do interesse deles fazer, e também considerando o quanto que o Manuel Gomes é famoso e querido no Brasil inteiro, não é difícil de entender que eles pegariam justamente ele pra dar um sumiço. De todo mundo que tá lá, ele é praticamente o único nome, e eu diria o único nome, que tem fama nacional e que tem poder e influência o suficiente pra passar todas essas ideologias pro resto do Brasil. A quantidade de aliados da UPM crescessem e eles conseguiriam derrubar o governo totalitário que eles tanto criticam. Você pode querer virar pra mim e falar que eu tô só falando um monte de baboseira conspiratória. Nossa, conspirações, Caneta Azul morreu e foi substituído. Mas assim, eu falei pra vocês que eu tava dando uma olhada em muitas coisas, eu tava pesquisando muitas coisas, encontrei várias informações em lugares absurdos. E uma das coisas que eu encontrei foi uma foto que é de uma carta que foi escrita por alguém à mão. Na carta podemos ver menção a um tal de Senhor Dino. Quem que é Senhor Dino em questão do governo maranhense? Temos também a parte em que eles dão ênfase na eliminação de um certo elemento chamado MJG. Manuel Jardins Gomes, talvez. A carta foi assinada em 2020. Eu não sei de quem é essa assinatura, porque eu não quero me envolver com nenhum tipo de problema com o governo maranhense, com facção maranhense, com qualquer coisa relacionada. Eu não tenho dinheiro pra alarcar com isso. Eu só tô tentando passar conhecimento porque a gente gosta do Manuel Gomes, a gente gosta do Canetinha e eu quero saber o que aconteceu com ele. Só isso. Mas MJG, membro da UPM, elemento, eliminação, fica muito estranho, ainda mais sabendo que essa carta, ela não é uma carta que foi oficializada em um fórum, pelo menos não tem nada na imagem que deixe a entender que essa seja uma carta oficializada em fórum. Então, muito provavelmente é uma carta que foi escrita por uma comunicação ali por baixo dos tapetes. E isso deixa tudo muito, muito mais esquisito. A gente também tenta conectar certos pontos que pode ser que façam sentido ou não, e isso eu vou deixar em aberto para vocês discutirem comigo. Existe uma cor específica que o Maranhão usa bastante, é uma cor bem presente na sua bandeira, por exemplo, e também é uma cor muito central na bandeira da própria UPM. E a cor em questão é o azul. E agora, entrando em papo de simbolismo, tudo fica mais bizarro ainda quando a gente percebe que a cor principal do Manuel Gomes, do Canetinha Azul, do Caneta Azul, é o azul. Ele é uma pessoa muito relacionada à cor azul. E aí a gente pega o VOD do balanço geral no dia que o Caneta foi lá pra revelar a harmonização facial e ele tá usando vermelho.
Vermelho é uma cor que é muito oposta ao azul, inclusive é sempre uma coisa usada muito em desenho animado, em política, em filmes. O azul é o oposto do vermelho. É muito difícil de você não conectar certos pontos depois de você ver que o sósia do Canetinha foi num programa de TV usando o vermelho, que é uma cor oposta à cor dele. E pode ser talvez um jeito de eles informarem de maneira implícita, quase como um apito de cachorro, de que tudo deu certo. E aquele é o sósia. E tá tudo encaixado do jeito que tem que ser. E o Manuel Gomes foi levado para outro lugar. Pode ser sim que tudo seja apenas uma conspiração, mas é que são tantos detalhes e tantas pequenas coisas que fazem sentido que fica um pouco difícil de pelo menos não ficar pensando. Eu gostaria de talvez, não sei, conseguir fazer com que isso chegasse em pessoas mais influentes. O próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveria falar sobre isso, porque é uma coisa importante de se falar, né? Pessoas influentes na internet, Diogo Defante, Lucas Inutilismo, Pedro Orochi, pessoas desse tipo que estão sempre relacionadas ao Caneta Azul. Eu queria muito que eles tivessem acesso a isso aqui, porque quanto mais voz isso tiver, melhor vai ser pra gente encontrar o Caneta Azul. O que aconteceu com o Manuel Gomes e onde tá o Manuel Gomes? E é isso. Deixo os comentários abertos para vocês chamarem a atenção de quem vocês quiserem para essa situação e também para discutirem a respeito. Muito obrigada e até mais.